essa noite a gente vai apresentar 3 soluções de cibersegurança, né? Essas 3 soluções, elas atingem a maior parte do público, tanto a área pública quanto privada, né? E hoje, atualmente, essas soluções são as últimas milhas de aplicações para cybersecurity. Tem um grupo grande hoje também no mundo virtual, né? Porque são pessoas que estão acessando do Brasil inteiro. E a palestra, basicamente, ela é composta de 2 apresentações. A apresentação do Guilherme Rabinovich, que está lá em Israel, que vai apresentar os produtos, os sistemas, e a apresentação do Coronel Campos, que vai dar um depoimento sobre a área pública, né, o que acontece na área pública, os problemas que nós tivemos mais recentemente e como deveria ter sido feita a defesa com os sistemas de cybersecurity. Tá bom? Então, Guilherme, a palavra está com você aí, você pode começar a tua apresentação. Tá bom? Basicamente, essa esfera, a gente tem como ideal proteger o mercado brasileiro com a excelência da cibersegurança israelense. Hoje, a gente sabe que o mercado do Brasil é um mercado que cada vez mais está desenvolvendo na área digital. Junto com esse desenvolvimento, vem também os problemas, mas vamos lá. Sobre isso. Bom, falar um pouco sobre essa esfera, em resumo, a empresa foi criada há mais de um ano, a gente surgiu a ideia, em 2022, e a gente desenvolveu essa esfera, que a nossa missão, como novamente, foi fazer essa ponte de excelência do mercado de Israel com o mercado brasileiro digital, que está cada vez mais crescendo, numa economia super grande, relativa no mundo internacional, mas que não tinha sido tão desenvolvida ou preparada, melhor dizendo, para a área de cibersegurança e proteção digital. Todas as nossas soluções que eu vou apresentar hoje aqui foi muito bem estudada para o mercado do Brasil. A gente fez uma pesquisa de mercado muito intensa, muito profunda, para entender quais seriam as melhores soluções que a gente poderia ter para o mercado do Brasil, diante de tantas opções, um leque tão vasto que tem aqui em Israel, que a gente fala que junto com o Vale do Silício, é o segundo berço da nação de tecnologia. Então, esse foi um grande motivo que a gente teve que fazer uma grande análise, não só do mercado do Brasil, como analisar o mercado de Israel, quais seriam as melhores soluções para essa demanda. Explicando um pouco antes de antes de entrar diretamente nas soluções, de uma forma mais a funda, essa Esfera também tem todo um serviço em parceria junto com a Esfera, a empresa do André, no Brasil, que a gente faz toda uma parte de consultoria, avaliação, de quais são as necessidades reais do cliente, em vez de a gente simplesmente entrar e botar para vender produtos de forma online ou alguém se inscrever, a gente analisa quais são as reais necessidades do cliente para a gente saber fazer a implementação e dar o suporte correto e, se for necessário, também fazer o treinamento e desenvolver as qualidades técnicas do time ou da empresa que a gente está vendendo. Hoje a gente sabe que no Brasil, quando a gente fala um pouco de dados e estatísticas, não só, às vezes a empresa ela tem a vontade ela quer adquirir, ela sabe a necessidade que ela tem de adquirir uma solução de cibersegurança, porém, muitas vezes, os chefes da parte de segurança, os chefes de sistemas de informação da empresa, muitas vezes não têm o tempo para analisar, muitas vezes não têm o tempo para tomar conta de todos os problemas que ele tem. Então, isso é a gente vê um grande problema que a empresa, ela realmente ela entende qual é a sua necessidade, porém, às vezes ela não só por um problema às vezes financeiro, muitas vezes por questão de tempo. E isso está escrito tem várias pesquisas que mostram no mercado do Brasil que os CISOs das empresas cada vez mais é mais difícil eles cuidarem de todos os problemas que acontecem de uma forma geral de cibersegurança, estarem atualizados com tudo e dessa forma poder trazer todas as soluções e benefícios. E esse é um grande motivo que essa esfera existe. Essa esfera vai estar aqui para analisar o mapa da empresa e saber trazer as melhores soluções. Antes de eu começar a falar sobre soluções, eu não sei se o André acabou distribuindo aí, mas todo mundo pode pegar no telefone ou pegar um papel. E quem puder aqui também no Zoom,
tá? Quem pega o telefone, quem está ao vivo, se puder pegar o telefone ou pegar o papel, eu gostaria só de fazer uma pergunta bem simples e, por favor, ninguém mostre para o amigo do lado, por favor, não mostrem na tela de forma alguma. Queria que vocês pegassem alguma senha que vocês têm, que vocês usem em alguma conta que vocês usem de qualquer local, tá? Eu garanto que eu não faço mágica, tá? Não tem como ver atrás da minha tela o que vocês estão escrevendo no papel, no seu telefone, ou quem está de forma física. Eu gostaria só que vocês escrevessem alguma senha que vocês têm de qualquer site que seja, ou de algum para abrir o telefone, e escrever uma dica aí embaixo sobre qual é o local que essa senha se pertence. Vou dar um tempo aí para quem estiver aí. Eu tô vendo aqui na câmera quem está participando, então quanto mais gente puder fazer isso, tá bom? O pessoal no Zoom dá um ok se já escreveram em algum local essa senha. Não, por favor, não escrevam nenhuma senha que seja senha do banco, tá? Eu não quero isso. Alguma coisa que seja para desbloquear o telefone, por exemplo, tá? E a minha pergunta é a seguinte: todos vocês que já escreveram em algum local, por que vocês fizeram isso? Tá? E para explicar de uma forma melhor, não só porque vocês fizeram isso, a resposta é uma só, tá? Porque vocês confiaram em mim. Pelo único motivo que uma pessoa foi convidada pela a Câmara Brasil-Israel para falar sobre cibersegurança e pediu para vocês escreverem abaixo uma senha, vocês fizeram isso simplesmente pelo fato que vocês confiaram nessa pessoa. E assim começam todos os problemas de cibersegurança. Todos os problemas de cibersegurança começam através de um conceito que a gente chama, que é muito conhecido como engenharia social. A engenharia social se forma... Por favor, todos esses que escreveram em algum local, apaguem a senha, tá? Agora, de forma imediata, porque não tem necessidade nenhuma, em nenhum momento, que qualquer pessoa pedir qualquer informação pessoal de vocês, por mais que seja a pessoa que mais real pareça, mais confiável que seja, em nenhum momento vocês podem passar essas informações. E por que eu falo isso? Porque mais de 90% dos problemas de cibersegurança começam a partir de um erro humano. Esse erro pode ser em qualquer local. Uma pessoa que abriu um portão de um condomínio na hora errada, o condomínio vai ser invadido. Uma pessoa que deu a permissão ou deu a chave para alguém que não deveria, a porta vai ser aberta. E assim começa. E essa mesma pergunta que eu acabei de fazer para vocês, que eu pedi para vocês, essa mini dinâmica que eu fiz para vocês escreverem alguma senha em um papel, foi feita na Universidade de Harvard para o curso de cibersegurança para todos os alunos que estavam entrando na aula de curso de cibersegurança em Harvard. E mais de 70% dos alunos escreveram uma senha. E de onde que essa senha está? No papel. E elas foram alunos em Harvard que são super conceituados, que já estão estudando ciência da computação há um bom tempo e foram começar a estudar cibersegurança. E assim começa todos os problemas de cyber. Se eu vou falar um pouco sobre segurança, sobre as soluções que essa esfera tem, eu vou focar, como o André falou, propriamente em 3 pontos. Hoje a gente fala que todas as empresas que, de alguma certa forma, provêm algum serviço, hoje elas já estão, de uma certa forma, conectadas na nuvem. Seja algo próprio da pessoa, que ela está conectada em contas do Google, contas do Google Drive, e-mail. A pessoa ela está conectada, tem arquivos num Dropbox, de uma forma assim bem simples, eu estou falando, ou empresas mesmo que desenvolveram algum tipo de sistema e esse sistema hoje, propriamente, está numa nuvem. A grande maioria das empresas hoje já sabem que deixaram de ser do conceito que a gente chama de on-prem, que é o conceito, né, que você vai guardar todas as suas informações de desenvolvimento, de rede, de dados locais, e passaram para nuvens. As nuvens têm uma divisão de 2 formas. Existem nuvens que são consideradas públicas e nuvens consideradas privadas. As nuvens públicas são aquelas conhecidas que você pode simplesmente alugar um serviço, seja da Amazon, do Google, da Microsoft, ou nuvens privadas são nuvens que que algum provedor provém para você
e somente você vai ter acesso a isso na sua empresa. Ainda é algo muito inicial, mas, de uma certa forma, e também o preço é muito mais elevado do que o acesso à nuvem, que a gente fala de nuvem pública. Nuvem pública são nuvens que vocês conhecem, que a maioria das empresas hoje são conectadas, como eu falei, Microsoft, Amazon e Google, Oracle, etc. Mas, assim, essas são as três principais. E essas nuvens hoje, elas provêm muitas informações que são o coração da empresa para ela funcionar. Se a gente fala de desenvolvimento, qualquer pessoa que desenvolveu um aplicativo, o aplicativo está salvo na nuvem. Todas as versões antigas do aplicativo, elas continuam, onde que elas estão salvas? Em containers na nuvem. Se a gente falar um pouco vamos falar sobre banco de dados, se a gente comentar um pouco sobre onde que as pessoas guardam seu banco de dados, a grande chance das grandes empresas que estão de pequeno a médio porte e as empresas de grande porte, como bancos, empresas de infraestrutura críticas, elas guardam todos os seus bancos de dados na nuvem. Porque a nuvem hoje ela é considerada mais segura no mundo dos especialistas do que o próprio data centers locais, tirando, de uma certa forma, se eu vou falar, exércitos ou infraestrutura muito críticas de um país, que elas não, de forma alguma, vão deixar que os seus dados super críticos, que a gente chama, num local que seja público e que não seja de uma nuvem que a gente fala particular, própria ou data center locais. E para isso, para a gente garantir que todos esses dados, que todo o desenvolvimento da empresa, que todo acessos e, por exemplo, dando mais um único exemplo, hoje, quando uma pessoa vai entrar numa academia, por exemplo, a pessoa ela tem o quê? Ela tem um cartão, que ela passa esse cartão e o portão abre. Ou você, em qualquer outro lugar, num banco, um funcionário de qualquer empresa, se ele tem uma credencial, essa credencial ela está conectada em algum sistema, que esse sistema vai falar se a pessoa pode entrar ou a pessoa não pode entrar. E a partir do momento que essa validação for alterada ou a porta estiver aberta à pessoa local, é uma alteração que se faz aonde? Na nuvem. E quem controla isso? Quem vai ser a pessoa que vai estar controlando 100% do tempo tudo o que vai estar acontecendo dentro da empresa? Desde da proteção dos dados da empresa, que quando a gente fala um pouco de proteção de dados, a gente está falando de credibilidade da empresa, porque lá está todo o coração da empresa, seja informação de cartão de crédito, sejam informações se a gente fala na área hospitalar, todos os exames, todos os dados particulares de todos os pacientes, todos os resultados, patentes na área médica. E a gente também está falando sobre legislação. Hoje no Brasil, a área já começou a ser entrada nesses últimos anos muito forte toda a questão da LGPD. Na Europa já existe há mais de 10 anos o GDPR, que já é muito conceituado no mundo inteiro, que é a Lei de Proteção de Dados. E a Lei de Proteção de Dados, ela passa um pouco da esfera legal de que a empresa ela precisa até assinar acordos e você vai ter um compliance da empresa que vai estar analisando toda a parte de legislação. A gente está falando que os dados que vão estar salvos em algum local, eles têm que estar protegidos da forma correta. Porque se eles não tiverem, eles vão ser vazados. Para dar um exemplo que aconteceu, a nossa empresa que a gente representa hoje, que eu vou falar sobre ela no Brasil, que faz a proteção de nuvem, tem em torno de, eu vou dar o dado exato aqui para vocês, em torno de 1 a 2 meses atrás, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 38 terabytes da Microsoft foram vazados por causa de um erro de um funcionário. Um funcionário deu autorização errada em uma das credenciais, por conta disso, mais de 38 terabytes de dados da Microsoft foram vazados. Imagina hoje numa empresa que não tem como ter um time de tecnologia tão grande como a Microsoft. Então, a quantidade de erros de credenciais, que a gente chama de má configuração
da nuvem, o que isso não pode acabar acontecendo com todos os dados, a proteção de dados, com todos os dados que estão sendo guardados. Eu não estou nem falando se a nuvem foi ou não desenvolvida da forma correta, que isso só por si só já poderia trazer algum problema. Então, se eu falando todos esses tipos de problema que a gente está comentando sobre nuvens, sobre criptografia, sobre toda a parte de segurança, como que vai ser o desenvolvimento, a infraestrutura que isso vai estar sendo feita, e falando sobre privacidade, a gente precisa hoje ter alguma solução de proteção à nuvem que vai ser adequada para a sua empresa. Por essa razão, hoje nós dessa esfera, a gente trabalha com uma empresa que ela já é super considerada no mercado, empresa desenvolvida em Israel em 2019, ela se chama Wiz. Hoje o André pediu para eu falar um pouco sobre as nossas soluções e já abri em questão de quais são as empresas. A Wiz é uma empresa que todo mundo seria um prazer, eu posso compartilhar com vocês, eu posso mostrar a vocês que o que ela fez foi trazer uma solução que ela vai fazer a proteção da nuvem, que vai regular, que vai, de uma certa forma, regular toda a parte de proteção de dados da empresa, que ela vai saber verificar tudo o que está acontecendo na questão de banco de dados, e ela vai saber também com inteligência artificial, que é única da Wiz e nenhuma outra empresa em toda a esfera de cibersegurança no mundo, eles não têm a capacidade de poder reduzir todas as quantidades de dados e alertas que uma empresa pode ter, que a gente chama de falsos positivos, que são todos os alertas que podem, uma quantidade estratosfera de dados e de proteção de dados que tem, e alertas que podem que um time de TI não tem como cuidar disso. A Wiz vai estar o tempo todo te falando quais são as bandeiras vermelhas, quais são as bandeiras amarelas e o que está ok é um alerta falso. Além disso, a Wiz vai fazer toda a proteção de nuvem, de uma forma geral, na parte de desenvolvimento, na parte de infraestrutura, na parte do banco de dados está protegido e etc., outras coisas. A Wiz hoje é uma empresa que já trabalha nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e está agora começando no Brasil. A empresa foi criada em 2019, hoje ela já vale, em questão de mercado, 10 bilhões de dólares. Entre as 100 maiores empresas americanas, ela já, que a gente chama do Fortune 100, a Wiz hoje já tem como cliente mais de 30 empresas delas, como, por exemplo, a Fox, a Colgate, o banco JP Morgan, e etc. Então, hoje, empresas de pequeno, médio e grande portes vão ter, hoje, o prazer de poder conhecer uma empresa desse grande porte através dessa esfera, que nós somos representantes deles no Brasil, e trazer elas para o mercado e apresentar elas para vocês para o mercado. Bom, na área de nuvem, acho que está ótimo, está entendido. Um segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês a gente acabou de passar a semana de Black Friday, todo mundo comentou, semana tão longa que falamos sobre vendas online. Hoje, no Brasil, um trend hoje no Brasil muito forte quando a gente fala de Open Finance. Toda a parte de fintechs que estão sendo desenvolvidas no Brasil, questão de bancos que você pega informações de todos os locais que tem alguma formação de crédito, de contas, e você transforma isso num local só. Quanto problema isso pode ter em questão de segurança? Eu não sei quanto, que tem pessoas aqui que já são mais familiarizadas e outras menos, mas se a gente falar um pouco sobre o que são APIs. APIs são todo tipo de conexão que vai conectar a sua empresa com uma fonte que vai estar te trazendo algum tipo de informação. E o API vai ser esse canal que vai fazer essa conexão. Esse API é uma grande fonte de problema para ataques cibernéticos. Por quê? Porque o banco ele vai falar, ok, eu te dou a capacidade de me conectar e tirar todas as informações que estão nessa credencial. Mas quem vai garantir que essa informação vai ser transmitida para o banco ou que essa conexão, por parte da empresa que desenvolveu essa conexão, o segundo lado da história vai estar, de uma certa forma, protegido. Então, por isso, a gente precisa de soluções que vão estar verificando todas as questões de APIs, que são canais de conexão entre uma empresa que vai te trazer algum dado e você vai guardar esse dado dentro da sua empresa. E se eu falar de empresas, eu estou falando de uma forma um pouco mais geral, empresas que o coração dela está na web, está na internet. Um site que vende hoje passagens,
um site que vende bilhetes, companhias aéreas, que o coração dela está na internet. O que significa? Que a partir do momento que essa empresa está fora do ar, ou essa empresa ela tem seus dados de uma certa forma invadidos, a parte visual da empresa, o cliente quer acessar, a gente chama do ataque chamado de defacement, que é o ataque que você pode mudar o que está acontecendo na tela. Isso hoje cada vez mais está crescendo. Principalmente da forma que eu comecei, quando eu comecei a falar sobre as soluções, quando eu perguntei para vocês sobre a senha, para vocês escreverem uma senha abaixo. Quando a gente fala sobre engenharia social, a gente vincula muito com todos os tipos de ataques que são conhecidos como malware, que você vai convencer uma pessoa que você é seguro, e a partir do momento que alguém vai confiar em você, ela vai apertar no botão e vai descer algum arquivo, e esse arquivo vai estar infectado. Muita gente conhece soluções como antivírus. Eu vou ter um antivírus e e vai estar tudo ok. Só que vírus é um tipo de malware. Hoje existe, como a gente chama em inglês, worm, que são vermes. A diferença do worm para um vírus é que o vírus, a partir do momento que você baixa ele, ele vai te infectar, mas ele só vai infectar outra pessoa se você enviar isso para outra pessoa. O verme, ele tem a capacidade de o quê? Autorreprodução. A partir do momento que você recebe ele consegue se autorreproduzir e transmitir para outros locais. Então, imagina hoje se uma pessoa em uma empresa, como por exemplo, um banco, um site de passagens, um site que tem de infraestrutura crítica, um hospital, uma companhia elétrica, uma fintech, algum funcionário que tem algum acesso que é um pouco mais avançado do que outros funcionários, autoriza e baixa e traz um problema para a empresa. Pode ser que nesse momento, se essa pessoa tem acesso a fazer alterações no site, o site inteiro pode ser totalmente alterado muito rápido. Ou, por outro lado, se a pessoa não sabe cuidar da forma correta em questão de segurança e analisar o tráfego que está acontecendo, quem está entrando no site, qual é a capacidade do servidor, muito fácil um hacker consegue descobrir isso.